Você permite que nesta manhã eu venha ser profeta de Deus na tua vida? No capítulo 12 do livro de 2 Samuel, e no versículo 16, vai dizer assim a palavra de Deus: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite de joelhos em terra. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis. Porém ele, o que, igreja? E não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Deus informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra. Fala com o bispo. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, fala com fé, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e fez o quê? Fez o quê, igreja? Em pleno e bom som, Davi fez o quê? Davi adorou a Deus. Isso aqui é forte demais. Davi fez o quê? Davi adorou. O que é que eu preciso fazer? Independente de qualquer situação, eu preciso fazer o quê? Adorar. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que ela morreu, te levantas e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecera de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a, deitou-se com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Preste atenção o que eu vou ministrar para você aqui nesta manhã. Eu vim aqui para trazer uma palavra para te curar por dentro e para destravar a tua vida. Você recebe? A Bíblia vai dizer que esse homem chamado Davi, guerreiro de Deus, matador de gigante, matador de urso, matador de leão, esse homem que fez história, a Bíblia vai dizer que certa vez o filho de Davi adoece. Então, quando o filho de Davi adoece, a Bíblia diz que Davi vai começar a orar. A criança padeceu de uma enfermidade e Davi foi começar a orar. Davi ora e Davi jejua. A Bíblia diz que Davi joga o corpo no chão, jejua, ora, chora, pede clemência a Deus, pede a Deus misericórdia, pede a Deus socorro. E diz a Bíblia que os anciões, os mais velhos do reino de Davi, foram lá tentar tirar Davi do chão, mas Davi não aceitou. Davi continuou no chão, Davi continuou orando, Davi continuou buscando. Isso durou um dia, durou 2 dias, durou 3 dias, e Davi chorando, Davi pranteando. Eu pergunto a você: você chora por algo que não tem importância na tua vida? Você não vai chorar por algo que não tem importância na tua vida. Aquilo que você perde que não tem importância, você fala assim: ah, perdi, mas... Você
não vai chorar. Ah, eu boto outro no lugar, eu compro outro, perdi um, boto outro. Mas aquilo que tem importância, relevância e você perde, você chora, você sente a dor. A Bíblia diz que o rei Davi, ele está chorando 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e os servos do lado dele olhando, a criança na cama enferma, e o rei no chão, no pó, sem comer, sem beber, se humilhando diante de Deus. Ele fez isso durante 7 dias. No 7º dia, a Bíblia diz que ele está lá orando, jejuando, ele começa a ouvir o cochicho. E ele entendeu que a criança tinha o quê? Morrido. Ele ali para de orar e pergunta a alguns servos: meu filho morreu? Infelizmente, a criança morreu. Fizemos tudo que podíamos, mas infelizmente a criança morreu. Estamos falando aqui do filho de um rei. Tu acha que o rei não colocou os melhores médicos para cuidar do filho dele? Pode acreditar. O que o rei podia fazer na terra e buscar o céu, o rei fez. Mas não aconteceu. A criança, infelizmente, acabou o que, igreja? Morrendo. A criança entrou em óbito. E os servos ficaram com medo de falar aquilo para o rei. Como é que eu vou dar notícia para o rei que o filho morreu? Se a criança está doente, o rei não comeu, não jejuou, o rei se jogou no chão. Imagina quando o rei souber que a criança morreu. Mas quando o rei soube que a criança morreu, a atitude dele foi totalmente diferente do que todos esperavam. A criança morreu? Morreu. Olha a atitude do rei. Olha a atitude do rei. Então, se levantou da terra. Fala com o bispo. Se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, adorou e depois comeu. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Nem Satanás entendeu nada. Porque depois de uma tragédia, muitas pessoas perdem a fé. Depois de uma tragédia, depois de uma perda, muitas pessoas perdem a fé nelas mesmas e perdem a fé em Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, preste atenção no que eu vou dizer para você. Davi, ele tomou uma atitude inesperada. Ninguém esperava isso. Houve um luto na casa de Davi. Houve uma morte na casa de Davi. O que é pior do que a morte, igreja? Ah, eu estou desempregada. O que é pior do que a morte? O que é pior para alguém do que perder alguém que você ama e não poder fazer nada, nem o seu dinheiro, nem o seu ouro, nem a sua prata, nem a sua coroa, nada pôde mudar aquela situação. Davi perdeu o filho e ponto final. Mas a Bíblia diz que quando ele perde o filho, ele tem aquele luto, ele vai ter uma postura diferente do que qualquer pessoa imaginou. Você sabe o que Deus ministrou no meu coração ontem? Ontem eu ministrei isso para todos os pastores. E aonde tem uma igreja do avivamento agora, está sendo pregado isso. Você não pode deixar que as tragédias da vida te parem. Eu converso com algumas pessoas e eu vejo que tem pessoas que foram marcadas por tragédia. E depois disso a vida dela acabou. Ela parou de viver, gente. Ela só existe. Existem pessoas que são travadas por causa de tragédias que passaram no seu passado. Existem mulheres que estão na igreja, que quando era mais jovem, foram abusadas. Abusadas, infelizmente, pelo seu pai. Abusada, sim, pelo seu pai. Abusada por parentes, abusada pelo tio. Abusada por alguém da confiança da família. E ela vai crescendo com aquele trauma, vai crescendo daquela situação. E ela não presta para ser uma esposa. Porque a imagem de homem para ela é demônio. Porque quando ela era criança ou jovem, um homem abusou dela.
Existem pessoas que são travadas porque tiveram perdas na vida sentimental. Alguém te deixou, alguém que você amava muito te deixou, alguém que a pessoa era o seu chão, era o seu tudo, e simplesmente a pessoa foi embora, deixou você por outra pessoa, e acabou. E aí você não consegue se levantar mais, e aí você não consegue se reerguer. Você é uma pessoa que amava alguém, você foi traída, e ali a sua vida acaba, você se joga. Mas você tem que entender que a vida não acabou. E você também não pode deixar que nada venha impedir ou bloquear a tua vida, a tua oração com Deus. Porque Davi não permitiu isso. Satanás disse: acabou a vida dele. Acabou. Destruir a vida do herói de Israel. Matou o leão, matou o urso, matou o gigante, matou meio mundo. Agora esse luto que teve na casa dele acabou. Davi nunca mais vai buscar Deus, nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ter alegria, nunca mais vai adorar. Pelo contrário, morreu a criança, morreu, ok. Se levantou. O tempo de luto está acabando na minha vida hoje. Você tem que entender que o luto não pode ter força na sua vida para sempre. Diga para alguém: o luto não pode ter força na sua vida para sempre. Aleluia. Você vai chorar, vai, porque você é ser humano. Você vai sofrer, tu vai tomar na cara, vai, porque tu confiou em gente que não deveria. Vai, mas chega um momento que tu tem que dizer: acabou agora. Acabou o luto agora. Acabou o sofrimento agora. Acabou a tristeza agora. A postura dele mudou tudo. A sua postura diante da sua vida muda tudo. A sua postura diante das tragédias pode mudar tudo. A Bíblia diz que ele adorou a Deus, que ele buscou a Deus, que ele se levantou, que ele acabou com o luto. Ele disse: olha, eu fiz o que eu pude. Enquanto a criança era viva, eu jejuei, eu orei, mas a criança morreu, eu vou fazer o quê? Vou parar de adorar a Deus? Vou parar a minha vida? Não posso. Um dia eu me encontro com ela no céu. Davi tem outro filho, que vem a ser Salomão, que vem a ser também o homem mais sábio da terra, que vem a ser o homem mais rico da terra. Ou seja, para cada luto, Deus tem um recomeço para a tua vida. Aconteceu algo na tua vida esse ano, no passado, daqui a 3 anos atrás, não sei, que você fica revivenciando isso. Tu fica revivenciando isso. Tem gente que é assim, que ela fica remoendo aquele trauma, que ela fica remoendo aquela dor, e ela vem para a igreja por vir, ela não adora mais como adorava antes, ela não tem mais a alegria que ela tinha antes, porque ela teve uma perda, porque ela teve um trauma, porque ela teve uma decepção com alguém. Está errado. Tu tem que colocar no teu coração agora. Não é amanhã, é agora. O tempo de luto acabou na minha vida hoje. Eu me levanto, eu mudo essas vestes de luto, aleluia. Eu mudo essas vestes de luto, eu mudo essas vestes de tristeza, eu mudo essas vestes de angústia, eu mudo essas vestes de decepção. Eu me unjo, fala com o bispo, eu me unjo, mais uma vez. Sabe o que é se ungir? Eu trago Deus para a minha vida mais uma vez. Eu trago a presença de Deus para a minha vida mais uma vez. E eu retomo a minha adoração. Você não pode deixar que as perdas, os traumas ou as notícias ruins que você recebeu venha parar a tua vida com Deus. Se você permitir que a tristeza, que a angústia, que as perdas, ou que algo bloqueie a tua adoração, fique entre você e Deus, sabe como é que vai ser o teu ano seguinte? Todo derrotado de janeiro a dezembro, os 365 dias que vem aí. Mas se você colocar no teu coração agora, porque quando Deus fala hoje é agora,
tu colocar no teu coração hoje, Deus, o tempo de luto acaba hoje. Eu tiro as vestes de luto da minha vida hoje. Em nome de quem? Eu me levanto hoje pela fé. Eu vou me levantar, eu não vou deixar essa tristeza permanecer no meu coração. Eu vou ser mais forte do que essa tristeza. Eu não vou deixar esse pensamento que o diabo quer me convencer que eu estou doente, que eu vou morrer doente, que eu vou morrer com essa enfermidade. Eu não vou permitir que esse pensamento ruim fique na minha cabeça. Eu vou mudar a partir de agora. Eu vou levantar a minha vida, eu vou levantar a minha fé, eu vou levantar a minha comunhão com Deus hoje. Muitos esperam que você nunca mais se levante. Satanás diz, nunca mais ela vai ser a mesma. Mas você vai mostrar através das suas atitudes. O diabo não vai entender nada. Não estou entendendo. Há um tempo atrás estava caída e ela se levantou. Há um tempo atrás eu tinha acesso direto a ela. Agora está toda bloqueada. Porque aconteceu o que diz Salmo 139: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. O tempo de luto acaba hoje na tua vida espiritual. Amém? O tempo de luto, as vestes de luto acaba hoje na tua vida. Como um profeta eu declaro isso sobre você. O tempo de luto, as vestes de luto acaba hoje. Você vai retomar a tua adoração, vai retomar a tua vida com Deus. E aquilo que você perdeu até hoje não vai se comparar ao que Deus vai trazer para a tua vida em nome de Jesus.